Ei, gente, então é o seguinte, olha só. Bora lá, então. Bom dia aí, tá? Hoje, então, nós vamos continuar falando sobre números complexos. E eu estou fazendo um experimento aqui para ver se eu consigo gravar, se vai dar certo essa gravação da aula, tá? Que daí eu consigo deixar para vocês a aula gravada lá no Moodle para vocês assistirem depois, tá bom? Eu espero que dê certo aí, tá? A primeira coisa, então, importante é para a gente recordar que semana que vem, terça-feira, dia 30, então teremos a prova da UBMEP, tá? Então fica o convite para vocês, terça que vem, 9 horas da manhã. Não, a escola, eu escrevo todo mundo automático, as provas já estão aí fica aquele convite, quem vem fazer ganha um ponto na média. Não, é terça, né? O professor do horário, eu não sei quem é o professor do horário, terça-feira, estará aqui com vocês, tá? Não, pode sim, é porque assim, é coincidência. Esse dia, tá até aqui eu colei para vocês, é o Dia Nacional da Aplicação. Casou nesse ano que eu não esteja em sala com ninguém, né? Porque eu não dou aula para vocês na terça. Mas eu estarei aqui para distribuir as provas, sabe, se tiver alguma dúvida, tá bom? E aí, essa listinha de chamada que eu passo toda a aula vai vir dentro do envelope da prova de vocês. Eu peço que vocês assinem essa listinha, sabe? Igual como se fosse uma aula, mesmo só para eu saber quem da turma fez, quem não fez, para eu poder lançar o ponto, tá bom? Um ponto na média, tá? E todo ano eu dou um ponto, né? Os meus alunos ganham ponto. Então, vai ter uma listinha igual essa aqui, tá? Essa listinha que vocês assinam vão estar aí para vocês assinarem, tá bom? Vocês têm aula normal 7 horas da manhã, né? Até 8h30, tem um intervalo, 9 horas a gente começa a aplicação da prova, tá bom? Bom, gente, então, seguindo é o seguinte. Oi. Não, tá escrito. Eu escrevo todos os alunos. Eu faço compulsório. Eu chego uma prova para cada um. E um pouquinho mais. Sempre sobra prova. Eu não posso no dia 30, mas depois eu posso liberar, tá bom? Não tem problema nenhum, tá? No dia 30, porque é o Dia Nacional de Aplicação, elas ficam aí. Eu vou até falar com o Leonardo agora no intervalo para reforçar com os professores e deixar combinado, tá? Mas se tiverem prova ou coisa marcada no horário da manhã de terça-feira, após as 9, isso aí vai ser revisto, tá? Então, gente, olha só, semana passada... Obrigado. Semana passada a gente estava falando sobre números complexos, certo? Na nossa aula 11. Definição... Operação... Divisão. Nós falamos até divisão de números complexos. Eu falei do conjugado de um número complexo. Então, hoje é a nossa aula número 12, tá? Dia 25/5. 12º encontro, aula 24, na verdade, né? Mas eu marco assim sempre. Então, nós vamos continuar falando sobre números complexos, tá bom? Após termos falado das operações, a gente vai falar sobre a representação geométrica dos números complexos. E antes disso, eu vou falar para vocês do que é o conjugado de um número complexo, tá bom? Então, acho que ficou faltando falar o conjugado de um número complexo. Qual foi o último exercício? Ah, deixei do 9 ao 16, isso mesmo, né? Então, aqui faltou falar do conjugado de um número complexo.
O objetivo na aula de hoje é falar sobre a representação geométrica, mas antes eu vou falar sobre o que é o conjugado de um número complexo. Eu acho que eu falei, mas não custa repetir, tá? Então, só para entender, se a gente tiver um número complexo Z, o conjugado dele eu vou denotar por Z com essa barrinha, tá? Em cima. Deixa eu voltar, eu falei. Falei, eu sabia que eu tinha falado. Então, pronto, não tem problema nenhum. Então, só para recordar, se eu tenho um número complexo A mais BI, o conjugado dele, gente, a gente vai denotar por Z barra, simplesmente trocar o sinal da parte imaginária, tá vendo? Aqui era mais, ficou menos, certo? Então, um exemplo aí, sei lá, se eu tivesse Z 1 mais I, o conjugado de Z é 1 menos I, ok? E como eu falei, então, o tema da aula de hoje, a gente vai falar sobre a representação geométrica de números complexos, tá bom? Então, vamos falar sobre a representação geométrica de números complexos. Então, quando eu contei a historinha dos números complexos para vocês, eu disse o seguinte, ó, demorou muito tempo para os números complexos serem aceitos, e eles só são realmente aceitos quando o Gauss introduz essa noção de representação geométrica deles. Então, ao invés de trabalhar eles com a forma algébrica, né, a gente denota esse tipo aqui, A mais BI, só para recordar, de forma algébrica, a gente começa a representar eles de forma geométrica, tá? Para isso, Gauss introduz a noção do que a gente chama de um plano complexo ou plano de Argand-Gauss, tá bom? Então, esse aqui é a mesma ideia que a gente tem quando a gente falou de geometria analítica do plano cartesiano, dois eixos perpendiculares, aquela mesma, toda aquele notação apresentada lá, acontece aqui, só que agora um eixo para a gente é o eixo dos números reais e o outro eixo é o eixo imaginário, digamos, dos números complexos, tá bom? Então, esse plano complexo, ou também no livro de vocês é escrito plano de Argand-Gauss, tá bom? Qual é a ideia aqui? A ideia é a mesma, né? Como eu falei lá, que a gente estudou de geometria analítica. Nós temos dois eixos, tá? Eu vou tentar desenhar aqui pelo menos um pedacinho deles. Dois eixos, um eixo... É a mesma ideia do eixo X e eixo Y, só que agora com... Só que agora com um eixo real e o outro eixo... Vamos imaginar que sejam perpendiculares, tá bom? Então, assim como a gente tinha lá em geometria analítica, lembra o eixo das abscissas, o eixo X, o eixo das ordenadas, o eixo Y, onde eles eram perpendiculares, a gente dividiu o mundo em quadrantes, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Aqui a ideia é a mesma, só que ao invés de chamar de eixo X e eixo Y, nós vamos chamar de eixo real, e aqui o eixo imaginário, tá bom? Então, quando a gente tem um número... Bom, ó, mesma coisa, tá, gente? Esses eixos são perpendiculares, eles se encontram na origem, tá? Eles se encontram na origem. E o que acontece quando a gente estava em geometria analítica? Todo ponto, gente, todo ponto A, B,
só para lembrar lá de geometria analítica. Todo ponto P, na verdade, ele podia ser representado por duas coordenadas, uma coordenada A e uma B, certo? E você marcava eles, aqui você tinha a ideia do ponto, ok? Essa é a ideia do seu ponto. Aqui o que acontece para a gente é que um número complexo Z igual a A mais BI, ele passa a ser representado pela sua parte real, digamos que o A esteja aqui, e digamos que o B, a sua parte imaginária, esteja aqui, certo? Então, você representa eles geometricamente por meio disso aí, tá bom? Então, esse é a representação geométrica do nosso número complexo A mais BI. A parte real marcada no eixo real, que equivale para a gente o eixo X, qual a gente é habituado, e a parte imaginária, o Bzinho marcado no que a gente conhece como eixo Y, tá bom? Aqui, no caso, aqui a gente está chamando de eixo imaginário. Qual é a parte interessante disso? Quando a gente faz as operações com os números complexos, a gente aprendeu lá atrás, elas se comportam geometricamente da mesma forma como você soma vetores, por exemplo. Então, se eu somo um vetorzinho que tem as extremidades finais A e B, com o outro tem as extremidades finais C e D, a gente usa aquela regra do paralelogramo, que vocês talvez tenham visto em física, e o resultado é a soma, da mesma forma definida algebricamente lá atrás, tá bom? Então, sei lá, deixa eu quebrar a linha aqui, só para mostrar um exemplo para vocês. Por exemplo, imaginar aqui que, então, está quadriculado aí, acho que dá para ver, né? Imagina, então, que eu tenha o nosso eixo real, nosso eixo imaginário, tá? Então, eu vou colocar só assim, eixo real, eixo imaginário. Ok? Sei lá, imagina que eu tenho um número complexo 3 menos 2i, por exemplo, certo? 3 menos 2i. Então, eu vou chamar até de Z1, porque eu vou marcar alguns desses aqui. Então, a ele eu associo um ponto, digamos um ponto 1, com coordenadas 3 e menos 2. E aí eu marco aqui, eu vou contar cada 2 quadradinhos uma unidade para a gente, certo? Então, sei lá. 1, 2, 3. Menos 2, então, menos 1, menos 2, certo? Então, tenho menos 2 e 3. Pronto, esse aqui representa para a gente o ponto P1, a gente está representando geometricamente o número complexo Z1, certo? Por exemplo, olha só que interessante, o que acontece se eu representasse o conjugado de Z1? 3 mais 2i. Qual é o ponto? 3 e 2, certo? Então, observa aqui no 3 você tem a mesma coisa, mas aqui então eu vou ter 1, 2, certo? Então, eu tenho 3 e 2, o ponto P2 aqui. Nós vamos falar já do que é o módulo de um número complexo, gente. Mas observe que em relação à origem, esses dois pontos eles são espelhados, certo? É como se eu tivesse colocado um espelho de um em relação ao outro, certo? Isso acontece para quaisquer dois números complexos. Ele e o seu conjugado são sempre espelhados assim, certo? Ok? Porque a parte real fica fixa, vamos lembrar aqui que ela é o número 3, né? Ali ficou meio pontilhado em cima. Mas a parte imaginária, elas têm sinais trocados, certo? Então, a gente sempre identifica os nossos números dessa forma. Okay? Por exemplo, se eu tivesse um outro número complexo aqui, sei lá, um Z3 aqui, só, digamos, um número 5, como é que eu ia representar ele geometricamente? Então, isso é 5 mais 0i, certo? Então, 5 e 0. Então, 3, 4, 5. Então, aqui está o nosso ponto P3, tá bom? Sei lá, vamos supor que eu tivesse a unidade imaginária mesmo, I, certo? Como é que eu represento ela geometricamente? Esse I, ele pode ser escrito como 0 mais I, certo? Então, é 0 na parte real e I na parte imaginária.
Esse I é 1I. Opa, aqui não é 0I, perdão, escrevi errado, né? 0 e 1, né? Como se ele fosse 1I, certo? Então, ele é representado bem aqui, ó. Aqui está o nosso ponto P4, certo? Ok? E isso, vários, vocês podem encontrar exercícios no livro dos mais diversos que você vão ter aí maneiras de representar geometricamente nossos pontos, tá bom? Então, aqui alguns exemplozinhos sobre essa representação. Vou tirar essa página porque depois ela fica sempre assim quadriculada e fica ruim para escrever. Então, a noção da representação geométrica é essa. Quando, então, vou colocar a observação da representação geométrica do... vou até aproveitar aqui. Então, vai ficar ruim escrever, mas pelo menos dá para colocar a representação geométrica do conjugado, tá bom? A representação geométrica do conjugado complexo, tá bom? Okay. É a ideia do que acontece com esses dois aqui, tá bom? Para isso, gente, eu vou fazer a observação que é falar sobre o módulo de um número complexo, tá bom? Também. Módulo de um número complexo. O que é o módulo de um número complexo geometricamente, certo? Então, só para voltar aqui, ó, quando eu tinha feito essa primeira aqui, certo? Quando eu marco de forma abstrata um número complexo qualquer no nosso plano complexo, observe que assim como ocorre lá na geometria analítica, eu posso ter a noção da distância desse ponto até a origem, certo? Ok? Esse tamanho aqui é o que a gente chama o tamanho do vetor lá em geometria analítica, ok? Isso aqui nós vamos chamar o módulo de um número complexo, certo? Então, fazendo um desenhozinho aqui, só para dar a definição dele, tá bom? Aí eu já escrevo definição, mas só para essa interpretação geométrica é importante. Então, se eu tenho um número complexo, imagina que eu tenho, então, Z, A mais BI. A ele eu associo um ponto no plano complexo, digamos P de coordenadas A e B. Aí, para facilitar a nossa vida, eu vou marcar o Azinho aqui e o B aqui, por exemplo, certo? Então, o eixo real e o eixo imaginário. Marco o nosso ponto, fui lá e marquei o ponto, igual a gente é acostumado a marcar. Esse tamanho da origem, vou pôr até de outra cor aqui, da origem até a extremidade final, nosso ponto P, que a gente vai chamar o módulo de um número complexo, tá bom? Esse tamanho aqui. Então, o módulo, a gente vai denotar para Z entre barrinhas. Se eu tenho um número complexo Z, o módulo de Z é Z entre as barrinhas, ok? E qual é a definição dele? O módulo é a distância do ponto P até a origem, tá bom? Então, a definição, isso aqui é a distância, né? O módulo de Z é a distância, a gente falou já em geometria analítica, certo? Do ponto P até o ponto mais destacadinho, que é a origem, tá bom? E como é que você calcula a distância do ponto P até a origem, gente? Se a gente lembrar lá o teorema de Pitágoras, a gente já tinha falado isso, por exemplo, em geometria analítica, certo? Aqui dentro a gente tem um triângulo retângulo, OPA, onde um dos catetos mede B, o outro cateto mede A hipotenusa é justamente a distância, certo? Então, se você tem a formulazinha de distância que eu passei para vocês, se vocês quiserem, vocês podem usar ela diretamente, você vai fazer o x de P menos 0 ao quadrado, porque 0 ao quadrado, a origem tem coordenadas 0 e 0, mais o y de P menos 0 ao quadrado, a raiz disso, certo? Ok? Acontece que o x de P, para a gente aqui é o valorzinho A, né? Então, você fica com A ao quadrado mais Bzinho ao quadrado, que é o y de P. Você pode usar assim, se você lembrar a fórmula, não há problema algum.
Ou você pode usar, como eu gosto de fazer toda a aula, é o teorema de Pitágoras, certo? O que o teorema de Pitágoras diz para a gente? Que a hipotenusa ao quadrado, então o módulo ao quadrado, é a soma dos quadrados catetos. Um cateto mede A e o outro mede B, certo? Então, o módulo de um número complexo é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Esse tamanhozinho mede isso, tá bom? Ok? Por exemplo, só para voltar aqui nesse exemplo que a gente fez aqui, qual é o módulo desse primeiro número complexo aqui? Módulo de Z1. É raiz quadrada de 3 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Então, é 9 mais 4, certo? 3 ao quadrado é 9, menos 2 ao quadrado é 4. 9 mais 4, 13. Então, é raiz de 13 unidades, certo? Sei lá, qual é o módulo do Z3 aqui? É raiz quadrada de 5 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Então, é raiz quadrada de 25, que é 5. Observe que faz todo sentido, né? Se você comparar geometricamente, qual a distância está o ponto P, né, esse ponto P3 da origem? 5 unidades de distância, certo? Então, o que ele está dando para a gente é a distância desse ponto até a origem, certo? Quando a gente fala do conjugado de um número complexo, né, então dentro dessa observação, e quando eu estou falando do conjugado, se eu tenho um conjugado A mais BI, perdão, se eu tenho um número complexo Z igual a mais BI, o conjugado dele é A menos BI, certo? O que acontece com o módulo deles? Qual é o módulo desse número complexo A mais BI? É raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Qual é o módulo do conjugado de Z? Raiz quadrada de A ao quadrado menos B ao quadrado. Mas quando eu faço menos B ao quadrado ou B ao quadrado, o resultado é o mesmo, não é? Isso é A ao quadrado mais B ao quadrado, a raiz disso, certo? Então, isso é igual ao módulo de Z. É o que acontece aqui quando a gente fez esse primeiro exemplo, certo? O tamanho, digamos, do vetor, né, do módulo do Z1, que é o 3 menos 2i, é o mesmo do conjugado 3 mais 2i, certo? Se você até fizer o cálculo aqui, o módulo, sei lá, do conjugado de Z1, fica raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado, certo? 3 ao quadrado, 9, 2 ao quadrado, 4, 9 mais 4, 13. É o mesmo valor daqui, certo? Ok? Então, o número complexo e o seu conjugado, né? Ele sempre possui o mesmo módulo, tá bom? É isso que a gente está dizendo. O conjugado de um número complexo e de seu módulo é sempre o mesmo, tá bom? E aí, para fechar essa parte dessa representaçãozinha inicial aqui, observe o que a gente tem é o seguinte. Se eu tenho um número complexo Z, qual é o conjugado dele? O conjugado dele é A menos BI, certo? Se eu aproveitar esse planozinho aqui, então 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, vou riscar mais um aqui para baixo. 4. Aqui eu tenho, então, menos B, certo? Esse pontinho aqui, ó, sei lá, vou pôr de laranja, é o simétrico, tá bom? Então, um número complexo e o seu conjugado, eles sempre são... Deixa eu ver se eu desço essa parte para cá, ficou muito em cima, né? Ficou pior. Vou fazer assim, então. Desenhar em outro lugar, não tem problema. Aí não quer selecionar agora? Ficou bom. Faz de novo, tem problema.
Então, só para a gente deixar essa representação bem desenhadinha aqui, ou menos mal desenhado, se eu tenho, então, o eixo real, o eixo imaginário, o eixo real, o eixo imaginário. Então, se eu tenho um número complexo A mais BI, a ele eu associo um ponto, certo? Coordenadas A e B. O conjugado desse número complexo tem coordenadas A menos BI, e a ele eu associo o ponto, que eu também estou denotando com a barra em cima, por ser o conjugado. O que acontece aqui? Eles só trocam os sinais, certo? Então, por exemplo, se esse nosso A e B, aqui tem 1, 2, 3 e 4, digamos que tem aqui, o A esteja aqui, 1, 2, 3, 4, e o B está aqui, certo? Então, eu tenho aqui a representação geométrica do Z, certo? O espelhado dele, botando de amarelo aqui, manter o padrão, então aqui eu vou ter, então, 1, 2, 3, 4, menos B, estará representado aqui embaixo, certo? Ok? Aqui você tem o conjugado de P. A origem está aqui. O que nós estamos dizendo é que esse tamanho, o módulo de Z e o módulo de menos Z, são o mesmo, certo? Então, aqui você tem o módulo de Z e aqui você tem o módulo do conjugado de Z, certo? Eles têm o mesmo tamanho. E eles são espelhados, ou seja, o nome correto, eles são simétricos em relação ao eixo das abscissas. Normalmente a gente chama de eixo X, aqui a gente está chamando de eixo real, né? Então, um é espelhado em relação ao outro, como se a gente botar no espelho e tá, né, a parte de baixo está caindo, a parte de cima está caindo para baixo, a de baixo está sendo rebatida para cima. Tá bom? Então, dois números complexos conjugados têm sempre essa característica, certo? Ok? Deixa eu ver se eu tenho... Ah, então, tem um exercício para fazer com vocês aqui, lá do livro da página 183. Só vou pegar aqui. E depois a gente vai falar da forma trigonométrica de um número complexo. Ah, tá, já fiz. Então é o seguinte. Então a gente pode fazer, na verdade, esse exercício aqui. Esse é da página 186, tá bom? Página 186. Página 186, número 23. Aqui na frente são as respostas. Bom, isso aqui, gente, o que o exercício quer com isso? Evidenciar algumas propriedades que a gente tem de números, do módulo de números complexos, certo? Por exemplo, esse exercício aqui, como a gente já está vendo a resposta, a gente já faz a conta dele, mas o que a gente percebe ao analisar a resposta? Se você compara a letra A e a letra C, por exemplo, certo? Então, os exercícios sempre têm essas funções, certo? Aqui eu tenho o módulo de Z1 mais o módulo de Z2, certo? Deu um número aqui. Na letra C, eu tenho o módulo de Z1 mais Z2. Deu um número diferente, certo? Ok? Se eu comparo as letras B e D, o que eu tenho aqui? Módulo de Z1 vezes módulo de Z2 e módulo de Z1 vezes módulo de Z2, certo? E o resultado dos dois, o mesmo, né? Ok? Então, isso não é coincidência, tá? Esse B e D ilustram uma parte que é um exemplo de uma propriedade que vale o seguinte: se eu tenho o módulo de Z1 vezes o módulo de Z2, isso sempre será igual ao módulo de Z1 vezes o módulo de Z2.
A mesma coisa vale, como se o exercício tivesse colocado a divisão, certo? O módulo da divisão de Z1 por Z2, se o Z2 não for zero, né, porque você não pode dividir por zero, é o módulo de Z1 sobre o módulo de Z2, né, se o Z2 não for o vetor, não for o ponto 0, 0, ok? Mas, por exemplo, essa outra aqui não é verdade, tá bom? Isso é diferente de Z1 mais Z2, tá bom? Na verdade, vale uma propriedadezinha o seguinte. O módulo de Z1 mais Z2 é sempre menor ou igual à soma de Z1 mais Z2. Isso é o que a gente chama de desigualdade, desigualdade triangular. Por que desigualdade triangular? Qualquer que seja o triângulo, gente, vou desenhar aqui um triângulo aleatório aqui, tá? Qualquer que seja o triângulo, sei lá, A, B, C, a soma de um lado, digamos, esse lado é Azinho, esse é Bzinho, esse é Czinho. A soma, perdão, um lado qualquer é sempre menor ou igual à soma dos outros dois, tá bom? Se você tivesse uma propriedade, digamos, que esse Azinho fosse maior que a soma desses dois lados, então isso aqui não seria um triângulo, ia ficar uma coisa desse tipo, assim, balançando assim, entendeu? Okay? Então, um triângulo sempre tem essa propriedade. Qualquer que seja o lado, é sempre menor ou igual à soma dos outros dois, tá? Na melhor das hipóteses, empata com a soma dos outros dois, tá? Na verdade, então, assim, isso aqui, se eu tenho um triângulo, gente, se eu tenho um triângulo mesmo, físico, certo? É sempre menor, tá? Ok? Qualquer que seja o lado, é sempre menor que a soma dos outros dois. Aqui a gente pode colocar menor ou igual, porque, eventualmente, um dos lados aqui, aí não é triângulo, certo? Um dos números aqui poderia ser o vetor nulo, o número zero, tá bom? Ok? Não é o caso aqui. Num triângulo, A, B e C nunca podem ser zeros. Então, quando eu tenho um triângulo, né, o A é menor do que B mais C, o B é menor do que A mais C e o C é menor do que A mais B. Sempre vale essas relações, tá bom? Okay? Agora, como é que a gente pode pensar, né, nesse exercício? Como é que eu posso resolver esse problema, certo? Então, pensando na solução do exercício em si, o Z1, eu nem lembro, tem que anotar aqui quem é o Z1 e quem é o Z2. O Z1 é 1 menos 3i. O Z2, 2 mais 5i. Letra A é calcular o módulo de Z1 mais o módulo de Z2, certo? Então, eu preciso do módulo de Z1 mais o módulo de Z2, tá? Quanto isso vale? Quanto é o módulo de Z1, gente? Bom, o módulo de Z1 é raiz quadrada de 1 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado, certo? Né? A e B. 1 ao quadrado é 1, menos 3 ao quadrado é 9. 1 mais 9, 10, raiz de 10. Módulo de Z2, então. 2 mais 5i. Então, raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 5 ao quadrado, 25. 4 mais 25, 29, certo? Então, quanto é o módulo de Z1 mais o módulo de Z2? Raiz de 10 mais raiz de 29, certo? É o que bate aqui com a resposta do livro, certo? Letra B, módulo de Z1 vezes Z2, certo? Então, olha só. Letra B. Letra B. Módulo de Z1 vezes Z2, certo? O que eu preciso fazer para resolver módulo de Z1 vezes módulo de Z2? Bom, eu quero só... Eu não demonstrei essas propriedades, estou só falando, né? Nem vou demonstrar elas, mas aqui dá uma ideia de como a gente pode demonstrar. Como é que eu calculo o módulo de Z1 vezes Z2? Primeiro, eu preciso saber o que é Z1 vezes Z2, certo? Z1, gente, está aqui, ó, 1 menos 3i. Z2, 2 mais 5i.
Então, como é que eu multiplico números complexos? A gente já viu isso. Então, você vai multiplicar usando a distributividade. Todo mundo vezes todo mundo. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 5i, 5i. Menos 3i vezes 2, menos 6i. Então, menos vezes mais, menos. 3 vezes 5, 15. I vezes i ao quadrado. Vou colocar aqui embaixo. Acho que talvez caiba aqui na frente. Olha só. 2, 5i menos 6i, menos i. Menos 15, i ao quadrado, menos 1, certo? Menos 15 vezes menos 1 é 15. 15 mais 2, 17, menos i. Isso é o valor de Z1 vezes Z2, certo? Portanto, quanto é o módulo de Z1 vezes o módulo de Z2? Esse aqui está fazendo o papel do A para a gente e aqui o B, certo? Então, o A vale 17 e o B, menos 1, certo? Então, é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Bom, 17 ao quadrado, gente, é, sei lá, 17 vezes 17, 7, 11, né? 49, 7, 11, mais 17. Então, 9, 8, 289, certo? Então, isso fica raiz de 289 mais 1. Raiz de 290, certo? Raiz de 290 bate aqui com o enunciado e pelo que foi da propriedade vai ter que bater. Só observe aqui, vamos, antes de resolver a letra C, vamos resolver a letra D bem aqui, tá bom? Tá? Porque é o seguinte, eu quero comparar o B e o D, né? Eu falei, os valores são o mesmo. Módulo de Z1 vezes módulo de Z2, módulo de Z1 a gente calculou, é 10, e o de Z2, 29, certo? Então eu fico com raiz de 10 vezes raiz de 29. Então, é raiz de A vezes raiz de A vezes B, raiz de 290, o resultado bate o mesmo. E aqui de maneira muito mais tranquila, certo? Mas como é que você provaria essa propriedade, essa primeira propriedade aqui? Da mesma forma, certo? Você pega um número Z1, escreve de maneira abstrata, então A mais BI, e sei lá, um Z2, C mais DI, multiplica os dois. Tira o módulo deles e compara do outro lado com os módulos separados, vê que o resultado é a mesma coisa, tá bom? É o que aconteceu aqui, tá? Nós multiplicamos Z1 por Z2 e encontramos esse número, 17 menos I. Calculamos o módulo desse número, 290. Por outro lado, fizemos esse processo, como eu falei aqui, ó, o módulo de Z1 vezes o módulo de Z2 e também chegamos em raiz de 290. Então, é o mesmo, tá bom? Letra C, então, para fechar o exercício, módulo de Z1 mais Z2, certo? Módulo de Z1 mais Z2, letra C. Eu preciso primeiro calcular o que é Z1 mais Z2, certo? O Z1 é 1 menos 3i e o outro é 2 mais 5i. 1 menos 3i somado com 2 mais 5i. Então, se eu somo 1 mais 2, 3. Menos 3i mais 5i, 2i, certo? Então, o módulo de Z1 mais Z2 é a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 9 mais 4, raiz quadrada de 13, tá? Isso diferente de raiz de 10 mais raiz de 29, tá bom? Então, os itens A e C são realmente diferentes, tá bom? Perguntas até aí? Olha só. Então, só para fazer um apanhado aqui do que a gente falou, é o seguinte, tá? Quando a gente aprende um conceito novo, é assim na matemática, você sempre aprende a fazer o quê? Operações com esses números, certo? Então, quais foram as operações que a gente aprendeu até agora? Nós aprendemos a somar, subtrair, multiplicar e dividir, certo?
Está bem aqui, a divisão de números complexos. Se vocês se recordarem do que talvez tenham estudado na vida de vocês, quando vocês aprenderam, então, os números naturais, a gente aprendeu somar, subtrair, multiplicar, dividir, certo? Depois a gente foi aprendendo outras coisas, certo? Que era possível calcular potências, tirar raízes. Então, a ideia aqui é a mesma, tá bom? Então, a gente for fazer a ideia do que a gente vai estudar sobre os números complexos é aprender a fazer operações com esses números complexos. Então, a gente já aprende soma, subtração, multiplicação, divisão, igual nós aprendíamos com os números reais, certo? Depois a gente vê que é possível ainda calcular potências e tirar raízes, radiciação, ok? Acontece que aqui no números complexos, nós também vamos fazer esse mesmo percurso. A gente já falou de soma, subtração, multiplicação e divisão. Só que aqui nós vamos usar um artifício para poder facilitar a nossa vida. No primeiro momento parece que não, mas o que a gente vai fazer é conectar a geometria aqui agora. Tá bom? Nós vamos ver que tem formas de se calcular potências e tirar raízes de números complexos, mas por meio do auxílio da geometria, perdão, da trigonometria, tá bom? Então, nós vamos traçar uma estratégia que permita calcular potências desses números e depois tirar raízes, sem ter que multiplicar necessariamente todos os números várias vezes. E o que é legal? Como todo número complexo é real, essa mesma estratégia também vale para os números reais, tá bom? Então, por exemplo, só para fazer um comentáriozinho assim que é simples, certo? Quando a gente resolve essa equação de segundo grau, x ao quadrado menos 1 igual a zero, eu estou, de maneira disfarçada, querendo saber quais são os números que, elevado ao quadrado, resultam em 1. Porque eu posso escrever a seguinte coisa, olha, x ao quadrado igual a 1, certo? E a gente sabe, se você resolver usando a formulazinha ou extrair a raiz, que tem duas respostas aqui. O x pode ser 1 ou menos 1. Tem duas respostas para esse problema, certo? Ok? Se eu colocasse aqui, ó, vou até pular um de propósito aqui, depois eu vou comentar isso. Se eu colocasse x à quarta menos 1 igual a zero, o que eu estou fazendo? Eu estou procurando números que, quando eu elevar a quarta, o resultado dê 1. Pelo que a gente aprendeu aqui dos números complexos, eu conheço 4 respostas para esse problema, certo? 1, porque 1 à quarta é 1. Menos 1, porque menos 1 à quarta também dá 1. Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 dá 1. Mas nós conhecemos dois números aqui, se a gente pensar um pouquinho, que o resultado também dê 1, certo? Quais são os números que, elevado à quarta, resultam em 1? Os números complexos. Vou voltar aqui para vocês lembrarem a potência. Se eu calculo i à quarta, dá quanto? I à quarta está nessa linha aqui, né? Não sei se vocês estão vendo. I elevado à quarta, o resultado é 1. Então, se eu faço i vezes i vezes i vezes i, esse resultado também dá 1, certo? Então, a gente achou pelo menos mais uma solução aqui, que é quem? I. Pelo mesmo argumento, menos i também porque se eu fizer menos i elevado à quarta, se eu calcular, né? Isso é menos i, vezes menos i, vezes menos i, menos i, certo? Menos, dá mais, e a quarta é 1. Então, nós encontramos 4 soluções, certo? Mas, por exemplo, eu chego a colocar para vocês quais são bom, um deles é 1, né?
B1. Certo? Vão faltar o quê? Outras 4, certo? E a gente vai aprender maneiras de resolver isso. O que a gente está fazendo aqui é o que a gente chama assim, ó, estamos calculando as raízes, quando é 5, as raízes quinta da unidade. São 5 respostas possíveis. 4 delas são números complexos. As raízes quarta da unidade, 2 são reais, 2 são complexas. As raízes cúbicas, ou as raízes terceira, mas normalmente fala raiz cúbica da unidade, uma é um número real, outras 2 são complexas. As raízes quadradas da unidade, tá bom? Mas ao invés de ser o número 1, poderia ser o número 2, o número 3, o número 5, várias respostas, qualquer número, tá bom? Então, a gente consegue calcular raízes usando essa, digamos, artifício trigonométrico também aqui, tá bom? Então, a gente vai colocar um pouquinho de trigonometria, que no primeiro momento parece que dificulta a vida, mas me permite também calcular potências e raízes de maneira mais simples. Não só de números complexos, mas de números reais, como são esses exemplos aqui. A gente pode depois descobrir como encontrar esses problemas, essas soluções para esses problemas aqui, tá bom? Mas não só para isso. Né? Pensa assim, se eu for calcular... Imagina agora o seguinte problema. Eu pego o número 1 mais i, um número complexo tranquilinho, certo? Se eu quero calcular esse número ao quadrado, o que eu estou fazendo? É ele vezes ele, certo? Se eu quero calcular ele ao cubo, é ele vezes ele vezes ele. Se eu quiser calcular ele à quarta, que nem é um problema tão difícil, eu vou ter que fazer esse número aí 4 vezes, ok? Então, eu vou multiplicar, fazer um monte de conta. O que a gente vai aprender aqui quando a gente colocar nessa forma trigonométrica? Que se a gente souber achar qual é o ângulo que esse cara está representado, ao invés de ter que fazer multiplicações várias vezes, basta que eu pegue esse ângulo e multiplique por 4. Se eu sei o ângulo inicial, eu pego esse ângulo e multiplico por 4. E aí a gente vai ter que ver que, olha, vai aparecer o módulo do número, aí você calcular a potência desse módulo à quarta. Então, eu facilito minha vida. Ao invés de fazer potências, eu multiplico ângulos pela potência adequada. Então, se eu tenho que fazer uma potência décima, multiplicar um número 10 vezes, basta eu pegar o ângulo que vai aparecer aí e multiplicar por 10. Ok? Então, é um problema que facilita, ou deveria facilitar, como é que a gente calcula potências e extrai raízes de números complexos, tá bom? Então, nós vamos falar sobre a forma trigonométrica de um número complexo, tá bom? Acho que agora travou. Tá aqui, ó. Ele travou. Ixi, só um pouquinho que travou. Ainda bem que eu tinha salvo um segundinho antes. Ele travou que fechou até a janela lá. Tomara que não perdeu. Acho que não perdeu nada, não. Ok, então é o seguinte.
Nós aprendemos, tá? Vou fazer de maneira enxuta aqui, que é possível representar geometricamente um número complexo, certo? Então, nós temos um eixo que a gente chama de eixo real, nós temos um outro eixo que nós chamamos de eixo imaginário. Então, eixo real, eixo imaginário. Se eu tenho um número complexo, digamos, A mais BI, a gente representa ele aqui, ó, digamos, por A e B. Aqui está o nosso ponto P. Ok? Esse tamanho da origem até a extremidade, a gente chamou o quê? O módulo do nosso número complexo, certo? Esse aqui é o módulo de Z. Então, essa é a forma geométrica, certo? O que está implícito aqui quando eu falo de geometria? Tem a noção de ângulo, certo? Da mesma forma que a gente calcula o ângulo lá em geometria analítica. Como é que eu calculava o ângulo que uma reta formava com o eixo X, por exemplo, lá em geometria analítica? Nós andávamos sempre no sentido anti-horário do eixo X, do eixo das abscissas, até encontrar na reta, certo? Esse é o padrão para se calcular ângulos. Em trigonometria também é assim, você anda do eixo real até encontrar no que a gente chama o módulo do vetor, certo? Aqui nós vamos andar no sentido anti-horário do eixo real até encostarmos no módulo do número completo, certo? Esse ângulo aqui, digamos, vou chamar de θ, ele é chamado o argumento principal de Z. O argumento no sentido de ser o ângulo principal de Z, certo? Ok? Então, o nosso ângulo é calculado dessa maneira. Você anda no sentido anti-horário até encostar no módulo. O que você tem como consequência disso? Que o nosso ângulo, gente, sempre pode estar entre 0 graus e 360, certo? Ok? Só que tem um padrãozinho, uma convenção, que ao invés de usar graus, você usa radianos aqui. Então, ao invés de estar entre 0 graus e 360, ele está entre 0 graus e 2π, tá bom? Quando completa uma volta, 360 graus, 2π, certo? Vou deixar entre parênteses aqui para vocês lembrarem que não há problema primeiro você achar em graus, depois você converte para radianos, tá? Observe que eu coloquei menor que, né, não é igual, né? Não é menor ou igual, tá? É simplesmente menor que 360, porque quando eu fechar a volta, ao invés de dizer que é 360, eu digo que é zero, tá bom? Quando você fecha a volta aí. Então, o que a gente tinha antes na forma algébrica? Nós dependíamos de A e B para determinar o número complexo. O que a gente vai ver agora é que eu posso trocar esse A e B pelo ângulo e o tamanho dele, o módulo, certo? Então, isso também, em geometria, é chamado de coordenadas polares. A gente chama aqui isso só de forma trigonométrica. Ou seja, ao invés de depender de A e de B, eu troco o meu problema por depender do ângulo e do módulo, o tamanho do nosso número complexo, tá bom? Então, você troca esses dois parâmetros. Era A e B, viraram os parâmetros ângulo e módulo, tá bom? Lembrando aqui, gente, que como a gente está falando em trigonometria, em geometria, o ângulo é sempre calculado no sentido anti-horário, tá bom? O que a gente conhece da trigonometria, tá bom? Observe que eu tenho um triângulo aqui, OPA, certo? Se eu desenhar esse triângulozinho, eu vou desenhar ele separado aqui, tá? Se eu desenhar esse triângulozinho aqui separado, só para a gente lembrar, então tem o OA, P, OP, certo? Então tem o O, digamos A e P. Esse triângulo é um triângulo retângulo, certo? Ele é um triângulo retângulo. Por que ele é retângulo? Lembra, os eixos formam entre si um ângulo de 90 graus, OA é paralelo ao eixo X, o eixo real, AP é paralelo ao eixo imaginário, então eles formam entre si um ângulo de 90 graus. O tamanhozinho OA mede A e o tamanhozinho AP mede B. Esse aqui é o nosso argumento principal e esse é o
o módulo de Z, certo? A nossa hipotenusa. O que a gente sabe da trigonometria? Nós sabemos, por exemplo, que o seno do ângulo θ, o seno é quem? Cateto oposto, que no caso é o tamanhozinho AP, sobre a hipotenusa, OP. AP mede B e a hipotenusa mede o módulo de Z, certo? O que é o cosseno de θ? O cosseno do nosso ângulo. É o cateto adjacente, então, OA, sobre a hipotenusa, OP. OA mede A e OP, a hipotenusa, mede o módulo de Z. Onde eu quero chegar com isso? É o seguinte, olha. O que eu tenho aqui é que o seno de θ é B sobre o módulo de Z, certo? Então, o que eu posso dizer é que se eu passar multiplicando, o Bzinho, ele é módulo de Z vezes o seno do ângulo. O cosseno do ângulo θ, ele é Azinho sobre o módulo de Z. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu posso colocar o A como sendo módulo de Z vezes o cosseno, tá bom? Qual é a forma algébrica do nosso número complexo? A mais BI, certo? A mais BI. No lugar do A, o que eu vi agora aqui, eu posso trocar esse A pelo módulo de Z vezes o cosseno. Então, módulo de Z vezes o cosseno do ângulo. Mas, quem é o B? Módulo de Z vezes o seno do ângulo. Tudo isso vezes I, né? A mais BI. O A é módulo de Z cosseno, o B módulo de Z seno. Módulo de Z, gente, é um fator comum. Então, eu posso colocar o módulo de Z em evidência. Fica cosseno do ângulo mais I seno do ângulo. E essa expressão é o que a gente chama de a forma trigonométrica do número complexo, certo? A forma trigonométrica, então, você troca a expressão que dependia de A e B, lembra? O número dependia de A e B, troca essa expressão pela do módulo e do ângulo, certo? Dependendo do módulo e do ângulo. No primeiro momento, fala assim, professor, isso pode só dificultar a vida, certo? Mas, na hora que a gente aprender a identificar o ângulo e o módulo, como eu estou falando assim, se eu tenho que calcular uma potência de Z, certo? Z elevado a 10. Basta multiplicar esse ângulo por 10 e calcular esse número aqui, que é o número real, elevado a 10. Okay? Vamos ver um exemplo de como a gente pode pegar um número complexo e escrever ele na forma trigonométrica, tá bom? Vamos fazer um exemplozinho, aí semana que vem a gente faz mais exemplos e mais exercícios, tá bom? Vamos começar com um exemplo bem simples. Pegar o número 1 mais i, certo? O número 1 mais i. Então, aqui quer dizer que a forma geométrica dele tem coordenadas 1 e 1, certo? O A é 1 e o B é 1, certo? Observe que eu vou sempre que puder não tentar usar a fórmula aqui, não ficar lembrando ela. Claro que para o exercício é interessante. Mas se a gente entende a ideia, isso aí surge naturalmente, tá bom? Eu vou desenhar aqui, representar ele na forma geométrica, tá bom? Ok? Então, tem o zero, o eixo real, eixo imaginário. Marquei o ponto aqui. Vamos imaginar que 1 e 1, imaginar que é um quadradinho perfeito, certo? Marquei o ponto aqui. Ó. Nosso ponto tem coordenadas 1 e 1. Quanto é o módulo desse número complexo? Qual é o módulo desse número complexo? Eu vou precisar desse tamanho aqui, certo? Qual é o módulo de Z? É raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, certo? Raiz quadrada de 2. Esse tamanhozinho aqui é raiz de 2, certo? Como é que eu posso descobrir esse ângulozinho aqui? O nosso argumento principal. Ok? Se eu uso a trigonometria, gente, o que eu tenho aqui? O seno do ângulo é quem? Cateto oposto, 1, sobre a hipotenusa, raiz de 2. Se eu racionalizar, isso dá raiz de 2 sobre 2. Qual é o cosseno do ângulo?
cateto adjacente, 1 sobre raiz de 2. E se eu racionalizar, também dá raiz de 2 sobre 2. Qual é o ângulo que tem seno e cosseno igual a raiz de 2 sobre 2? Qual é o ângulo que tem seno e cosseno igual a raiz de 2 sobre 2? Usem a musiquinha para o bem aí, em vez de usar para o mal agora, dá para lembrar. Ainda vou pôr a tangente aqui. Depois a gente pode fazer uma revisão de trigonometria, porque a gente vai usar outros ângulos que não sejam 30, 45, 60. O seno de 30 é meio. O cosseno de 60 é meio. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno também. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 e o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. A tangente, então, esse aqui é raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Então, eu peguei primeiro esse exemplo mais simplesinho aqui, ó. Seno e cosseno valem raiz de 2 sobre 2, é porque o ângulo é 45 graus. Então, o nosso ângulo aqui, ele é quem? 45 graus. Como eu falei, gente, ó, ao invés de escrever 45 graus, nós vamos escrever em radianos. Regrinha de 3, certo? Você sabe que π é 180. Então, 45 é o ângulo que você está procurando aí, certo? Ok? Então, 180 vezes o ângulo é 45 vezes π. Passo 180 dividindo. 45 é metade de 90. 90 é metade de 180, né? Então, dá para dividir 180 por 45. Se dividir com calma, isso sobra 4, né? Dá 4. Então, é π sobre 4. Então, qual é a forma trigonométrica do nosso número 1 mais i? Ele pode ser escrito na forma trigonométrica como sendo, vamos lembrar lá, é o módulo de z, cosseno do ângulo, mais i seno do ângulo, certo? Ok? Então, ao invés de escrever 1 mais i, eu posso escrever como sendo o módulo... Opa, aqui eu escrevi raiz, gente. Perdão, não é raiz, é módulo, né? Módulo de z. Então, eu posso escrever como sendo o módulo de z que vale raiz de 2, certo? Vezes o cosseno de π sobre 4, mais i seno de π sobre 4, tá bom? Olha só, nesse primeiro momento pode parecer besteira, certo? Mas o que eu falei desse exercício aqui atrás? Calcular 1 mais i elevado à quarta, certo? O que eu vou poder fazer nas próximas aulas com vocês, para a gente fechar hoje? Ao invés de fazer aquele monte de conta, eu consigo mostrar para vocês que eu posso calcular o seguinte, olha. Esse número à quarta, basta eu calcular a raiz de 2 elevado à quarta e multiplicar por 4 esse ângulo original. Certo? E multiplicar por 4. Então, quanto é raiz de 2 elevado à quarta? Então, é raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2. Isso aqui dá 2, isso dá 2, 2 vezes 2, 4, certo? Então, isso aqui dá 4. Quando eu multiplico 4 por π sobre 4, dá o ângulo π, né? 4 vezes π sobre 4 é π. Cosseno de π é cosseno de 180, tá bom? Cosseno de π é cosseno de 180. E isso vale menos 1, se a gente lembrar da trigonometria. Então, isso aqui dá menos 1. O seno de 180, gente, é 0, tá bom? A gente pode relembrar aí na próxima aula, mas eu só queria fechar essa aula com essa observação. Então, isso aqui dá 0. Então, aquele número lá, todo aquele produto, ele vira menos 4. Né? Ele vira menos 4. Um exercício para vocês fazerem é o seguinte. Multiplica aqui, ó, 1 mais i por 1 mais i por 1 mais i, e assim vai, certo? Vocês vão ver o que é mais simples fazer, certo? Só para ter ideia, quando eu faço 1 mais i vezes 1 mais i, então eu vou ter aqui, ó, 1 mais i
mais I menos 1, certo? Porque fica I ao quadrado. Isso aqui deu 2I. E eu vou fazer o quê? 2I vezes 2I. 2 vezes 2, 4. I ao quadrado menos 1, certo? Aí você pode me dizer, professor, foi mais simples fazer esse dessa forma, certo? Tudo bem, você pode dizer, esse é um caso específico, mas eu gosto de escolher ele porque ele ilustra isso de maneira simples. Agora pensa se ao invés de ser 1 mais I, eu estivesse trabalhando com outros números, certo? A ideia que eu quero mostrar para vocês é que quando a gente tem essa forma trigonométrica, toda vez que eu quero calcular uma potência, simplesmente basta eu calcular a potência desse módulo e multiplicar esse ângulo pela potência. A gente vai fazer isso falando de radiciação, né? Eu falei assim, olha, nós temos que falar de radiciação e potenciação. Perdão, na parte de potenciação. E a radiciação tem a ver quando a gente quiser resolver problemas como esse aqui, tá bom? Na próxima aula, então, eu vou fazer mais alguns exemplos com vocês de como colocar na forma trigonométrica, tá? E depois a gente fala sobre como é que você multiplica, divide, tira potências e raízes na forma trigonométrica. Fechando a aula, eu deixo os exercícios para vocês, então, vocês podem tentar fazer os exercícios da página 186. Obrigado, viu? Números 17, só para conferir, 17 ao 27, tá bom? Então, bom feriado para vocês aí. A gente se encontra quinta que vem, viu?